Oi, pessoal. O meu nome é Omar Reis. Eu sou o desenvolvedor do programa Nassau Street para controle de carteiras de ativos financeiros. E nesse vídeo eu vou falar como que você trata as subscrições e splits em ações da sua carteira, como que você registra no seu controle de ações que como nós já vimos no outro vídeo anterior, no caso do Nassau Street é feito com a planilha Excel e o app Nassau Street. Nassau é um app para controle de carteiras de ativos financeiros. Você usa o Nassau associado à planilha Excel. E para quem não assistiu ainda, tem um outro vídeo que faz uma introdução ao uso do programa. E o vídeo tem esse endereço. Se você preferir, tem links abaixo na descrição do vídeo no YouTube. As ações na sua carteira eventualmente tem eventos que alteram as quantidades e os preços médios dessas posições. Esses eventos normalmente não envolvem gasto pelo investidor, mas eles afetam o preço dos papéis e com implicações para o imposto de renda a pagar na hora que você for vender as posições. Esses eventos são de dois tipos. Você tem os splits, ou grupamento, e as bonificações. O split altera a quantidade total de ações sem que haja modificação no capital social. Quando há uma redução da quantidade de ações ao invés de um aumento, o split é chamado de grupamento. E quais as motivações de uma empresa para fazer um split nos seus papéis? Normalmente a empresa vai fazer um split nos seus papéis para deixar o ativo na bolsa numa faixa de preço atraente para os investidores. Se o papel estiver com preço muito alto, talvez pelo crescimento da empresa, por exemplo, esse papel pode parecer psicologicamente caro para o investidor. É o caso, por exemplo, das empresas de tecnologia que têm um crescimento normalmente grande e, eventualmente, o preço dessas ações fica bem alto. E o investidor pode ficar intimidado com esse preço e não entrar no papel, né? Não procurar o papel por conta do preço. Naturalmente que isso é apenas uma coisa psicológica, porque depende, se o papel está caro ou está barato, depende do market cap da empresa, do valor da empresa e do número de ações que ela emitiu, né? E outra situação em que é interessante fazer um split ou um grupamento é quando o papel cai próximo de R$ 1 no mercado. Nesse caso, o incremento de negociação mínimo, que é de 1 centavo, passa a ser grande demais. Quer dizer, se a empresa valer R$ 1, a ação, cada centavo vai ser 1% de variação no preço, que é uma coisa que o mercado não gosta, e a bolsa, inclusive a B3, não gosta que ativos fiquem nessa faixa. Ela sugere sempre que a empresa, que os ativos caiam abaixo de R$ 1, que a empresa faça um agrupamento para trazer os preços para uma faixa mais interessante. As bonificações alteram a quantidade total de ações da empresa com alteração do capital social. E quais as motivações para uma empresa bonificar? A empresa, por exemplo, pode
usar lucros acumulados para aumentar o capital social e o número de ações, né? Com isso, ela pode usar o lucro acumulado para fazer investimentos ou reduzir suas dívidas, né? Os acionistas recebem filhotes bonificados na proporção das suas posições. E como você registra esses eventos, splits e bonificações nos seus controles da sua carteira? É importante esse registro para que você tenha um ajuste do preço médio das posições para você calcular o imposto quando eventualmente esse papel for vendido. Quer dizer, quando houver uma venda, você vai ter que apurar o lucro que foi ganho naquela venda, né? O programa Nassau Street ele faz isso para você, mas para isso é preciso que você coloque os eventos, inclua os eventos na sua lista de operações, né? Em termos práticos, esses eventos podem ser incluídos colocando uma compra ou uma venda fictícia na data em que houve o evento, né? Você vai registrar esses eventos na planilha Excel e no app Nassau, né? Aqui nessa figura nós temos um pedaço aí da planilha Excel. Nós podemos ver que aqui na aba de notas, onde tem todas as execuções, você lança uma operação fictícia. No caso do BDR da Amazon 34, nesse caso aqui houve uma variação da paridade da ação, então houve, na verdade, um grupamento. Então nós vamos ver mais para frente nos exemplos como que isso é feito. No app Nassau, por sua vez, que foi uma coisa inclusive que eu esqueci de falar no último vídeo, nós podemos ver o app Nassau aqui à direita, é esse app preto. Eu vou clicar em portfólio e eu vou clicar aqui nesse menu. Aqui eu tenho as opções de incluir uma execução em bolsa ou um saque depósito. Se fosse, por exemplo, um dividendo, eu incluiria um depósito, como já foi explicado no outro vídeo. E no caso de splits ou bonificações, eu vou ter que incluir compras e vendas do papel. Então eu vou usar essa opção execução em bolsa, né? Que ela me abre essa janela, eu posso escolher compra, venda, aqui o código do papel, a quantidade, o preço médio, isso vai me dar um valor, né? Isso vai incluir a operação na lista de notas. Quer dizer, não quer dizer que houve efetivamente uma compra ou uma venda. Elas são operações fictícias que visam manter correto o preço médio, né? No caso do split, eu vou incluir uma compra a preço zero, uma vez que no split não há nenhum gasto do investidor, apenas uma alteração na quantidade de ativo. Na bonificação, a empresa usa lucros retidos para aumentar o capital social. Nesse caso, o preço da compra a ser incluída, dessa compra fictícia, ele é publicado no site da RI da empresa. Normalmente a empresa solta um fato relevante, e no fato relevante ela diz qual que é o valor das ações bonificadas, e é esse o valor que você vai incluir nos seus controles aí. Aqui nós temos um exemplo de bonificação. Esse exemplo aqui é um exemplo real. Foi no dia 27 de dezembro de 21, do ativo Itaúsa,
Itaú 4, uma bonificação de 5,039%, ou seja, para cada 1.000 ações, você vai receber 50 ações, 51 ações. No caso aqui do exemplo, eu estou dizendo que na minha carteira tinha 5.000 ações, né, no meu exemplo. Então a quantidade bonificada vai ser 5.000 vezes os 5,039%, que vai dar 251 ações e quebrados. Naturalmente, com o número de ações, ele não pode ter frações, ter quebrados. Então, ele é sempre um número inteiro. Então, a gente arredonda para baixo, no caso deu 251, e sobra 0,95 ações, que, de modo geral, a empresa vai acreditar em dinheiro na conta corrente da corretora. Então, no caso, ele vai pegar o valor de 0,95 ações e vai fazer um crédito aí na sua conta corrente. E o preço da bonificação, nesse caso, eu localizei no fato relevante publicado no RI da empresa, é esse 18,8917, né? Então, o que eu vou fazer no meu controle de ações na planilha e no Nassau? Eu vou incluir nessa data, 27 de dezembro, uma compra de 251 ações a 18,8917. E essa compra ela vai ter zero de despesas e zero de impostos, porque ela não é uma compra verdadeira, é uma compra fictícia, né? Aqui tem um outro exemplo, que é um exemplo de split, que é do BDR da Amazon, o Amazon 34, e ela deu um split de 20:1. Ou seja, supondo que na minha carteira tenha 1.000 quantidades, 1.000 papéis, né? A emissão vai ser de 19.000, para que no total nós tenhamos 20.000 ações, ou seja, partimos de 1.000, foi um split de 20:1, então o número final é 20.000 ações. E qual que é o preço do split? Como é apenas um split, o preço é zero, né? Então, eu vou fazer, quando eu fizer a média ponderada do preço que estava lá na posição com esse zero, eu vou ter uma redução do valor histórico do papel na mesma proporção de 20:1, né? E de tal maneira, isso aqui é um princípio geral aí desse tipo de lançamento, que o valor histórico da posição permanece o mesmo, tá? Porque, na verdade, a posição é a mesma, só houve uma multiplicação das quantidades de ações. Este outro exemplo aqui, nós tivemos depois, no dia 1º de agosto de 22, no mesmo papel Amazon 34, eles fizeram, esses BDRs, eles são custodiados por um banco. O banco compra ações da Amazon nos Estados Unidos e ele custodia essas ações e emite o BDR na Bolsa Brasileira e mantém a ação da Amazon lá na sua tesouraria, né? Nesse caso deste grupamento, a Amazon, que tinha uma paridade entre o BDR e a ação americana de 157 BDRs por ação, eles mudaram para 20 BDRs por ação, ou seja, eles agruparam de 157 para 20, né? Então, com isso, a quantidade de ações na nossa carteira, ela foi dividida pelo número 7,85, que é 157 sobre 20. Então, supondo que na minha carteira
eu tivesse 1.000 BDRs e que o preço médio seja esse aqui, 5,1838, quer dizer, quando eu dividir o 1.000 por 7,85, vai me dar 127. E vai sobrar uma diferencinha de 0,38 que vai ser paga em dinheiro, né? Então a minha nova posição vai ser 127 ações. Então, o que eu vou fazer aqui nos meus controles? Primeiro eu vou incluir uma venda de todas as 1.000 ações da Amazon antiga por 5,1838, que é o meu preço histórico, né? Aí eu vou calcular um preço para recomprar essas ações, né? De tal forma que o valor da posição antes e após o grupamento seja o mesmo. Ou seja, que 1.000 ações vezes 5,1838 seja igual a nova posição, que são 127 ações, vezes o novo preço médio, né? Resolvendo essa pequena equação aqui, eu chego que o novo preço médio é 40,8173, né? Então, eu vou incluir na minha carteira uma compra de 127 BDRs a esse novo preço, né? É importante notar que aqui, como eu estou incluindo uma venda, alguém pode falar, se tem uma venda, teria que pagar imposto. Mas não, aqui não há imposto a pagar. Por quê? Porque como a venda e a compra é ao preço histórico, não há lucro nenhum, né? Se você comprou a um certo preço e vendeu ao mesmo preço, o mesmo preço médio, você não lucrou nada com essa venda. Então, como não há lucro, não tem imposto a pagar, né? E depois, quando eu incluir essa compra de 127 Amazon 34 a 40,8173, esse preço aqui vai ser o meu novo preço médio, né? Então, o papel diminuiu bem a quantidade, porém o preço médio aumentou na mesma proporção, de tal maneira que o valor antes e o valor depois do split é o mesmo, né? O split não altera em nada a posição, ele só muda o número de ações. Aqui nós temos uma bonificação que é um caso bem mais complexo, né? É o caso do ativo ITUB 4, que é o Itaú Unibanco preferencial, e ocorreu no dia 15 de outubro de 22. O Itaú, como as pessoas devem saber, ele é um sócio aí majoritário da XP. Ele comprou no passado uma participação grande na XP, né? E neste evento aqui, ele fez uma bonificação, porém essa bonificação não foi em ações do Itaú, ela foi em BDRs da XP, né? Esses BDRs da XP é negociada em Nova York, e aqui na Bovespa nós temos o XPBR11, que é um BDR da XP. E essa bonificação foi feita na proporção de 1 BDR para cada 43,3138 ações do ITUB 4. Então, por exemplo, vamos supor que na sua carteira você tenha 5.000 ações do ITUB 4, né? A esse preço médio aqui, 34,4362. Você receberia, nesse caso, 115 BDRs. Além das ITUBs que você já tinha, você receberia mais 115 BDRs da XP, né? Aqui sobra uma
uma fração 0,44 que é paga em dinheiro, porque o número de ações é sempre um número inteiro, como nós já dissemos, né? E o preço do BDR, de acordo com o fato relevante publicado pelo Itaú, é de 98,7071. Então, como que eu vou lançar isso na minha carteira, essa coisa complexa que eles inventaram aqui? Eu vou botar uma compra de 115 XPBR11 ao preço de 98,7071. Eu vou botar uma venda da totalidade das minhas Itaú ao preço médio de aquisição, né? Eu vou calcular a recompra dessas mesmas 5.000 ações de tal forma a manter o valor total. Valor total do quê? Das posições de XP BR11 mais ITUB4, né? Supondo que anteriormente eu não tivesse BDRs da XP, então eu vou abrir uma nova posição de BDR da XP e uma nova posição de Itaú. E a conta é essa que está aqui embaixo, ó. Então eu tinha 5.000 ações a um preço de 34, e na nova situação eu tenho 115 BDRs da XP a 98,71 e vou ter 5.000 ações e aqui eu vou ter um preço, tá? Eu vou usar essa equação aqui para calcular o preço o novo preço médio do ITUB4, né? Fazendo essa conta aqui, você chega ao valor de 32,1659, né? Então eu vou lá na planilha e na SAL e vou incluir uma compra de 5.000 ITUB4 a 32,1659, né? Aqui também essa venda fictícia de ITUB4 não vai gerar imposto a pagar, porque eu estou vendendo pelo preço histórico, ou seja, sem lucro nenhum. Eu vendi ao preço que estava no meu controle, então não tem nenhum lucro e não tem nenhum imposto a pagar, né? E quando eu for ver lá no programa na SAL, eu vou ver que o novo preço médio é esse 32,1659. Essa operação aqui é meio complexa, então, recapitulando, eu vou ter uma compra de XP, uma venda da totalidade de ITUB4 e a recompra desses mesmos ITUB4 a um novo preço aí, né? Então, dessa forma, eu tenho o meu valor médio do ITUB4 correto no meu controle no NASAL. Se eu, eventualmente, eu for vender essas ações, ele vai calcular o meu lucro com relação a esse novo preço histórico aqui. Então, aqui resumindo um pouco o que foi falado, né? As operações fictícias vão ser incluídas na planilha e no app, tá? Como a gente já viu no outro vídeo, o preço médio na planilha é uma coisa difícil de você manter. Se você faz uma coisa bem simples, que seja comprou num dia e vendeu no outro, aí tudo bem, ele funciona bem, mas se você vem comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo o mesmo papel, as chances são grandes de que esse número na planilha vai ficar errado, tá? No app, na SAL, por sua vez, esse número fica certo, porque o programa ele vai fazer toda a sistemática de manutenção do preço médio. Ele vai descontar as despesas de maneira pro rata, né? Se você fez várias operações na mesma nota, ele vai dividir as despesas entre os vários ativos, né? Então, para você
fazer o cálculo do imposto de renda, você vai usar, para pagar o seu DARF, você vai usar o aplicativo Nassau, conforme já foi falado no outro vídeo. Se você não assistiu ainda o outro vídeo, eu sugiro que você dê uma olhada lá. E aqui as considerações finais. Aqui nós temos a home do programa, onde você tem informações sobre o programa e também links para download. O programa é disponível nas 3 plataformas, Windows, iOS e Android. E os links para download estão lá, nesta página aqui. Nessa outra página no GitHub, você vai encontrar documentação sobre o programa e também exemplos de planilha que você pode baixar. Então, é interessante visitar esse endereço aí, né? Eu vou agora mostrar a planilha Excel. Aqui, ó, nós temos a aba Notas da minha planilha aí de teste. Essa planilha está lá no repositório. E aqui eu costumo usar essa convenção aqui. Notas de corretagem normal, eu faço com esse fundo verdinho aqui. E essas operações fictícias, que são relativas a bonificações ou splits ou grupamentos, eu pinto dessa outra cor aqui, para poder localizar na hora que eu estiver mexendo na planilha. Eu já sei que aqui não foi uma execução na bolsa. Isso aqui é uma operação fictícia. No caso aqui é esse grupamento que a gente falou aqui há pouco, né? E olha que interessante. Aqui eu tenho total de compras e total de vendas da nota, né? E observe que aqui eles são iguais. Por quê? Porque eu vendi 5.000 ao preço antigo e comprei a 636 ao preço novo. Mas o valor da posição permaneceu o mesmo. Ou seja, essa operação ela é inócua em termos de valor total da posição e, portanto, ela é inócua em relação ao imposto de renda também. Então é isso aí. Até outro vídeo. Obrigado.